Leyline nunca esqueceu seu objetivo principal. Ele teve que romper seus grilhões Bloodline e se livrar da maldição Ausnak. Entrando no purgatório mundial e mentindo baixo foi o primeiro passo para o sucesso. Enquanto ele ainda não tinha um plano concreto para o que aconteceu depois, ele precisava continuar ajustando e depois adaptando de qualquer maneira. Agora que eu entrei no mundo do purgatório e tenho a ajuda do AI-Chip, minha aura e ondulações agora estão se ajustando para que seja mais semelhante aos nativos. Com a linha de sangue escondida pela Mask of the Dreams, assim como a minha marionete de madeira usada como alvo no meio do caos, a Snake Dovager não deve ser capaz de encontrar sinais de mim em um curto período de tempo, não importa o quão poderosa ela seja. A menos que ela tenha alcançado o posto 9, onde não há nada que ela não saiba ou não possa fazer. O rank 9 era o reino mais alto para todos os magos. Diziam que era onde se entendia a verdade e não havia nada que eles não pudessem fazer ou não soubessem. Aos olhos de Leyline, isso superou o poder dos deuses. No entanto, isso foi o que havia sido descrito em volumes antigos. Quem sabia se essa narração era real ou falsa? Mesmo durante a era antiga mais esplêndida do mundo dos magos, os registros dos magos mais poderosos haviam atingido apenas o nível 8. Os 9 magos nunca haviam aparecido antes. Talvez o rank 9 fosse apenas uma fantasia para um posto mais alto. Leyline tinha certeza de que a cobra viúva era, no máximo, comparável a um posto de 8 magos. Era impossível para ela ter alcançado o posto 9. O mundo do purgatório era vasto e ilimitado, e também tinha muitos rankings 7S e acima no comando. Era possível que até mesmo a cobra viesse a procurá-lo continente a continente. Assim, com base nas deduções de Leyline, ela provavelmente o rastrearia às escondidas usando sua linhagem ou ordenaria sua captura. O método mais estável e possível que ela usaria seria esperar pacientemente, porque Leyline não conseguia romper os grilhões da linhagem sem qualquer contato com ela. Nesse curto período de tempo, era impossível que Leyline se classificasse várias vezes de modo que ele pudesse estar no mesmo nível que o Snake Dovager. A prioridade agora é se misturar ao purgatório mundial, encontrar os nativos e entender como as organizações estão divididas. Leyline ponderou sobre isso silenciosamente e depois fechou os olhos. Sob o luar, parecia haver uma camada de brilho vago passando por seu corpo e emitindo raios cintilantes dentro do oceano. A noite passou e raios alaranjados subiram do nível do mar, o reflexo brilhando sobre as ondas. No final dos raios laranja-avermelhados de luz havia um sol vermelho escuro. Luzes douradas se derramavam e a névoa branca circundante se dissipava gradualmente. HN? Leyline, que estava deitado na superfície da água enquanto se recuperava, flexionou os dedos. Nessa situação em que ele só podia confiar na habilidade natural de seu corpo para curar, ele estava entediado e voltou sua atenção para outras coisas. O contorno do Sol no Purgatório World parece muito menor do que no Magus World. Com base em minhas deduções da noite passada, as noites aqui têm pelo menos 20 horas de duração, e com base na velocidade com que essa estrela está aumentando. Leyline observou o primeiro lampejo do amanhecer que agora havia deixado inteiramente o nível do mar, e sua mente começou a calcular as coisas rapidamente. Embora incomparável ao AI-Chip, através de avanços e nutrientes através de sua força espiritual e da alma, a capacidade e velocidade de seu cérebro quando se trata de calcular as coisas não perde para as mentes superiores em seu mundo anterior. 4 horas e 15 minutos. Pode ser ainda mais curto do que isso, mas é hora de este sol completar todo um ciclo de ascensão e descida. Leyline estava muito confiante em suas habilidades de cálculo. Purgatório World não é como um planeta. Isso só tem uma terra e um mar sem limites que são quase do mesmo volume. É por isso que, seja amanhecer ou pôr do sol, é uniforme, não importa onde eu esteja. O dia é tão curto, o que faz sentido porque as partículas elementares da escuridão são tão amplas. Seres sem luz solar e energia não têm escolha senão se concentrar em outras fontes. É provavelmente por isso que os elementos de fogo são usados extensivamente. Leyline foi capaz de ver como o Purgatório World mudou com o tempo. Esta capacidade de ver as coisas a longo prazo foi o resultado de sua pesquisa científica em seu mundo anterior e habilidades em magia nesta vida. Isso talvez até exceda as habilidades de muitos rank 7S.
A quantidade de luz do dia no purgatório mundial é em comparação com muitos mundos. Apenas o mundo das sombras que nunca teve luz solar pode, provavelmente, superar isso. Não é de admirar que depois que a Snake Dovager não conseguiu controlar o mundo das sombras, ela liderou seu povo e migrou para cá, o que é bastante adequado, se alguém desconsiderasse a intenção caótica que... Os lábios de Leyline se curvaram em um leve sorriso. A intenção caótica do purgatório mundial tem seus prós e contras. É precisamente por causa de sua natureza caótica que a cobra viúva poderia tirar proveito de uma brecha. No entanto, seus descendentes não estão no nível 7 e não podem resistir à invasão de intenção caótica. Isso é o que resultou na histeria da linhagem neles. Isso só pode ser completamente curado com a força de origem mundial do mundo gelado. Talvez eu seja capaz de encontrar nativos poderosos do purgatório mundial para me ajudar em meus planos. Os olhos de Leyline brilharam com inteligência. Asterisco neste momento, algumas criaturas parecidas com gaivotas brancas como a neve, 10 vezes maiores do que suas contrapartes, voaram no ar. Os gigantescos pássaros voando atraíram a atenção de Leyline. Isso é. As pupilas de Leyline se encolheram levemente. Bip! Encontrei vestígios de um grande navio. Baseado no curso, a possibilidade de encontrar o hospedeiro é de 99,999%. Descobriu energia térmica normal e ondulações de radiação, determinadas como existência de força exemplar. O AI Ship lealmente entoou. Tem sido apenas 2 dias e eu já consegui encontrar um nativo. Estou em um oceano tão vasto, o que significa que tenho muita sorte. Leyline virou-se ligeiramente. É porque o lugar onde eu cheguei é perto de algum continente? Na direção em que Leyline se virou, onde a água encontrava o céu, um pequeno ponto preto apareceu e depois aumentou de tamanho, navegando como uma pequena montanha. Os pássaros gigantescos voando em círculos cantavam intensamente, tão excitados como se tivessem encontrado seus parentes. Animais de estimação de alguém? Parece que fui descoberta há muito tempo. Os ferimentos de Leyline ainda não tinham cicatrizado completamente, e ele só podia fazer movimentos muito leves. Por esse motivo, ele ainda estava deitado aqui. Uma tremenda figura negra que cobria o céu finalmente se revelou. Este era um enorme grupo de navios, e havia 3 com grandes velas brancas como dosséis e um casco de dezenas de metros de altura. No momento em que os navios chegaram, os céus acima de Leyline estavam completamente escondidos e criavam grandes sombras. Bip! Ondulações de forças de vida detectadas de grandes criaturas. Posição: 1.200 metros abaixo da localização do anfitrião. Uai! A voz de Chip soou neste momento. 2 grandes olhos que eram como holofotes no fundo do mar iluminaram-se subitamente das profundezas negras da água debaixo dele. Deve ser alguma criatura como a baleia-dragão gigante na costa sul. Parece que a principal força motriz desses navios é obtida subjugando criaturas. Leyline decidiu. Quando eles estavam muito mais perto de Leyline, um grito de alarme soou no alto do convés. Uma grande visão permitiu que Leyline visse algumas cabeças que pareciam pertencer a humanos por cima do convés, gritando com ele. O navio dividiu a água em ondas e o corpo de Leyline começou a se mover novamente. Descobrir que gritar era inútil, o som de uma corneta de clarim podia ser ouvido do convés. O som que era baixo e tinha um toque de fragilidade era feito de um chifre ou concha de vaca. Junto com os sons do clarim, Leyline podia sentir ainda mais ondulações de vida aparecendo no fundo do mar e chegando ao redor dele. Tritão? A tribo marinha? Leyline observou os seres que o rodeavam, choque evidente em seus olhos. Aqueles que foram atraídos pelos sons eram um grupo de tritões com a parte superior do corpo sendo um ser humano e inferior, uma cauda grande. Havia conchas, corais, algas e todo tipo de decorações em seus corpos. Eles pareciam muito semelhantes a um ramo da tribo marinha na costa sul, mas ainda havia algumas diferenças. Escondam! Escondam! Havia escamas em seus rostos e a glândula parótida exclusiva de peixes em suas bochechas. Em suas mãos estavam arpões e outras armas. Um deles com o melhor físico e que estava mais próximo de Leyline fez um som. É semelhante à linguagem de Byron, mas ainda é diferente.
Leyline já havia se acostumado com a incapacidade de se comunicar com o uso de diferentes idiomas. Felizmente, com a recuperação neste período de tempo, posso usar parte da minha força da alma. Força da alma clara e fresca se espalhou de dentro de seus olhos e então rapidamente voou por todos os tritões, e especialmente, pelo líder. A força da alma de meia-lua de Leyline invadiu seu mar de consciência sem o seu conhecimento, e ele obteve grandes quantidades de ondulações de força espiritual. O AI-Chip trabalhou rapidamente e arrumou uma nova linguagem, inserindo-a nas memórias de Leyline. Parece que vou precisar inventar um feitiço que me permita ser proficiente em todos os idiomas. Se não, vai ser muito problemático a cada vez. Enquanto isso, vendo que Leyline não respondia depois de um longo tempo, o líder dos fardados perguntou: "Quem é você? Por que você está aqui?" Embora eles tivessem visto muitas pessoas pegadas em perigo pelo oceano, havia realmente muito poucos que eram como Leyline, flutuando na superfície da água. A atmosfera era sufocante e alguns tritões ao redor seguravam com força os garfos. Oh, minhas desculpas. Eu estava muito emocional agora. Leyline finalmente falou, usando a mesma linguagem que eles. Sua voz suave parecia ter alguma habilidade estranha que fez todos os tritões relaxarem. Sou um viajante que teve problemas no mar, o que resultou em lesões graves. Eu tinha que estar nesse estado temporariamente para me curar. Enquanto ele falava, ele se levantou da posição anterior, onde estava deitado. Observando-o levantar-se e ficar de pé na superfície da água, o líder das pupilas dos tritões encolheu.